Excessos. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com os vícios em jogos de videogame e celular. Algumas consequências já estão sendo tratadas como transtorno mental. A Organização Mundial da Saúde considera o vício em videogame como transtorno mental. Por isso é importante que todos fiquem atentos. Sessão da Câmara. Última sessão do semestre é marcada por aprovação de projetos como o refis da Prefeitura e de assuntos como a falta de manutenção em estradas vicinais da região. Solidariedade. Construtora promove ação social para ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Parte da renda obtida com esse prédio vai ajudar na manutenção dos atendimentos. Então esse dinheiro vai ser investido nas alas F e G. São alas do nosso plano de saúde e alas de convênio. E isso ajuda a nós termos um recurso melhor para custear o nosso SUS. O TV Jornal está no ar. Boa noite. A Justiça condenou a motorista acusada de provocar a morte de Aparecido Flávio Toledo depois dela bater o carro que dirigia com a moto dele. O acidente foi no dia 18 de julho do ano passado e aconteceu no cruzamento das ruas Amazonas e Amapá, no centro da cidade. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Além disso, a CNH da mulher vai ficar suspensa por 2 meses. E com tantas tecnologias nos dias de hoje, muitas pessoas acabam passando a maior parte do tempo no videogame ou no celular, esquecendo que tem vida além das telas. Isso pode trazer alguns riscos. A Organização Mundial da Saúde classifica, por exemplo, o vício em videogame como transtorno mental, por conta das consequências que o exagero pode gerar. Que as novas tecnologias vieram para facilitar a nossa vida, não há dúvida. Mas, por outro lado, tudo que em excesso faz mal. Um exemplo é o uso dos videogames. Crianças, adolescentes e adultos acabam passando por horas na frente do jogo. A Organização Mundial da Saúde considera o vício em videogame como transtorno mental. Por isso é importante que todos fiquem atentos, principalmente pais de crianças e adolescentes, para que a brincadeira não se torne uma grave doença. O vício é classificado como desordenado se fizer parte de 3 condições. Falta de controle sobre hábitos do jogo, prioridade do jogo em relação a outras atividades diárias, continuar jogando mesmo com consequências negativas. Essa psicóloga fala sobre quando o vício se torna uma doença. O vício começa a ser uma situação um pouco mais preocupante quando a pessoa passa muitas horas, ao longo do dia, da semana jogando, deixa de fazer outras atividades da vida diária dela, ela vai deixando de lado dormir, tomar banho, tomar água, se alimentar, vai deixando de lado o convívio familiar, o convívio social. Então, isso vai dando indícios de que o comportamento de jogar está um pouquinho exagerado. Guilherme é adepto do videogame desde criança. Ele diz que passa, em média, 3 horas por dia na frente da TV jogando. Geralmente quando eu chego em casa, das 8 da noite em diante. Fica até que horas na frente da TV? Até 1h da manhã, 1h30. Rafael é dono de uma loja de videogames. Ele explica que o público que curte esse tipo de jogo vai dos 5 aos 40 anos. Já aconteceu de vir pessoas aqui ficar por 5, 6 horas, né? Mas isso não é todo dia, né? Às vezes a pessoa, hoje eu vou aproveitar, sentou aqui e ficou jogando, né? A psicóloga faz um alerta aos pais e dá alguns conselhos para evitar que a brincadeira se torne um vício. No caso das crianças, os pais precisam assumir essa postura de colocar limites, orientar, procurar saber que tipo de jogo a criança está jogando, quanto tempo ela está passando ali envolvida no jogo, observar os comportamentos da criança com relação aos games, monitorar, orientar, realmente colocar limites. Essa é uma função dos pais, da família. E é bem importante que eles se atentem a isso. E já no caso dos adultos, é um pouquinho diferente, né? A família não consegue colocar limites, mas também pode conversar, orientar, tentar mostrar que sente falta dessa pessoa no convívio social, né? E convívio familiar também. Tem que tomar cuidado, senão não passa muito tempo, toma muito tempo da vida, né? Se perde muita coisa. É isso daí, o tempo voa, né?
E se você precisa ou conhece alguém que necessita de acompanhamento psicológico, o Núcleo de Psicologia da Unifev oferece atendimento gratuito para a comunidade. É mais uma das ações de responsabilidade social da instituição. Para saber mais sobre o serviço, é só ligar no 17 3405 9999. Vamos mudar um pouco agora de assunto, vamos falar do primeiro festival automobilístico em Arrancadas, que será entre os dias 20 e 22 de julho, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, aqui em Votuporanga. Ele vai ter entrada gratuita para toda a população. Das 4 etapas do evento realizadas na região, em Votuporanga será a única que não terá cobrança de ingressos ao público. Aos que forem prestigiar o evento, a organização pede apenas a doação de alimentos não perecíveis que serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade, que vai repassar para as entidades assistenciais que atendem aí famílias carentes aqui de Votuporanga. O festival promete reunir cerca de 150 veículos entre carros e motos, conduzidos por pilotos de toda a região, desde os profissionais até os de passeio. E quem quiser tentar o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil para o Ensino Superior, ainda dá tempo. O prazo termina esta noite, por isso vamos falar agora com a Yasmin Gutierrez, que tem as informações. Boa noite, Yasmin. Essas vagas são aquelas que sobraram, é isso? Olá, boa noite a todos. Olha, as inscrições são para as vagas que não foram preenchidas no processo regular do primeiro semestre. As inscrições para essas bolsas remanescentes estão abertas desde o dia 28 de maio. Hoje termina o último prazo para os estudantes que querem concorrer à vaga na instituição de ensino onde já estão matriculados. Lembrando que para concorrer a essas bolsas é preciso ter tirado acima de 450 pontos, 450 pontos no mínimo em qualquer edição do Enem e não ter zerado também na redação. Volto com você. Muito obrigado, Yasmin. As inscrições são feitas então pela internet. Anote aí o site cisfiesportal.mec.gov.br. Boa sorte, não vai perder o prazo, hein? E olha, falando em prazo, o prazo para fazer o alistamento militar vai até sábado, mas presencialmente a inscrição deve ser feita até sexta agora na Junta de Serviço Militar daqui de Votuporanga. Devem se alistar os jovens brasileiros que completam 18 anos até o dia 31 de dezembro deste ano. Quem preferir a opção de se alistar pela internet tem que acessar o portal das Forças Armadas. O endereço é alistamento.eb.mil.br. Para efetuar o alistamento presencial, é necessário apresentar a cópia e original da certidão de nascimento, além de RG, CPF, comprovante de residência recente e comprovante de escolaridade. E no próximo bloco, os horários de funcionamento do comércio, dos bancos e dos setores públicos. Tem seleção brasileira em campo a partir das 3 da tarde amanhã. E ainda nessa edição vamos falar do Refis, o refinanciamento dos débitos da população com a Prefeitura, que foi aprovado ontem pelos vereadores. Daqui a pouco a gente volta. Com 99,38% de vacinados, a Secretaria Municipal da Saúde atingiu a meta da vacinação contra a febre amarela, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Os números referem-se ao acumulado entre os anos de 98 e 2017, em que a população geral vacinada naquele período passou de 89 mil pessoas. As doses são gratuitas e estão disponíveis em todas as unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Ofertado pela Rede Pública de Saúde, o atual esquema de vacinas para adultos e crianças ocorre com a aplicação de uma dose da vacina contra a febre amarela, sem a necessidade do reforço. De janeiro até agora, 13 macacos mortos foram encontrados em Votuporanga, mas os resultados dos exames descartaram a febre amarela como causa, mas mesmo assim é bom a gente se prevenir. A máxima hoje foi de 32 graus. A umidade relativa do ar ficou entre 49% e 71%. Para amanhã também não tem previsão de chuva. A previsão para amanhã aqui em Votuporanga é de um dia ensolarado, sem expectativa de chuva. Os termômetros prometem ficar entre 16 e 32 graus. Em Cosmorama, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 30 graus. O dia por lá deve ser marcado por céu claro, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. Já em São Paulo, o dia promete amanhecer com névoa.
Mais tarde, o sol deve aparecer entre algumas nuvens que devem aumentar no decorrer da tarde. A mínima prevista é de 14 e a máxima pode chegar a 26 graus. Vamos mudar de assunto porque o resultado do vestibular de medicina da Unifev para o ingresso na instituição em agosto foi divulgado hoje nos sites da VUNESP e do Centro Universitário de Votuporanga. Os alunos aprovados vão compor aí a 7ª turma da graduação. A lista com os nomes também está nos murais do Campo Centro da Unifev. A primeira chamada para a realização da matrícula será a partir do dia 2 de julho e a segunda terá início no dia 9 do mesmo mês. Amanhã tem Brasil em campo e vai enfrentar a Sérvia. Por conta disso, os horários de funcionamento de repartições públicas, bancos e também empresas vão mudar. Repartições públicas vão encerrar as atividades às 2 horas da tarde. Vão funcionar normalmente apenas os serviços de urgência e emergência. A Saeb Ambiental vai ficar de plantão pelo telefone 0800 770 1950. O comércio de Votuporanga vai abrir das 8 da manhã às 2 da tarde. Os supermercados vão fechar às 2h30 da tarde e abrem novamente às 5h30. As agências bancárias vão funcionar das 9 da manhã à 1 da tarde. E só mais uma informação, a Copa movimenta bastante o comércio. Na comparação com 2014, as vendas de vestuários, decoração e alimentos devem aumentar em 20%. A seguir, vereadores aprovam um projeto de lei de refinanciamento de dívidas da população com a prefeitura. E ainda vamos falar de solidariedade. É que uma construtora vai doar parte do valor arrecadado com a venda dos imóveis para a Santa Casa de Votuporanga. Até já! E vai ficar mais caro viajar aqui no estado. É que as tarifas de pedágio das rodovias paulistas serão reajustadas a partir da meia-noite deste domingo. As tarifas contratuais de 19 concessionárias foram reajustadas em 2,85%. Isso em dinheiro representa aumento de até 30 centavos. O valor mais alto são dos pedágios da Anchieta, no Riacho Grande, e do Imigrantes, em Paraitinga, que é aí de R$ 26,20. Esse reajuste acontece só uma vez por ano e sempre no dia 1º de julho. E ontem teve a última sessão do semestre da Câmara de Vereadores. Antes do recesso parlamentar, o presidente da Casa de Leis, Osmair Ferrari, fez um balanço aí do trabalho dos vereadores. Mas também teve votação de projetos, entre eles o do Refis, que vai ajudar quem está com dívidas na prefeitura a regularizar o débito. A última sessão ordinária do semestre começou com homenagem. Os munícipes e entidades que mais frequentaram as sessões da Câmara receberam um certificado de participação. Já o primeiro vereador a usar a tribuna foi Meidão. O parlamentar pediu mais atenção de órgãos públicos com a Vila Carvalho. Meidão mostrou fotos e pediu melhorias na rede de esgoto, que segundo ele está precária. E falou também sobre a falta de médicos e pediu a atuação da vigilância sanitária no local. Então é mais um desabafo contra a vigilância sanitária de Votuporanga, que esses dias um rapaz até falou para mim: vereador, não reclama não, que eu posso ser perseguido no postinho aqui da faculdade. Ele foi no banheiro, não tinha papel higiênico. Ele conversou com a secretária, ela falou: espera que eu vou pegar da minha bolsa uma toalha, um papel toalha e vou te arrumar. Rodrigo Beleza também mostrou fotos durante a fala. O vereador pediu melhorias na estrada vicinal que liga Votuporanga a Paris e voltou a falar sobre o programa de recuperação fiscal, o Refis. Entendeu? Aí eu escuto que o prefeito quer dar só 6 parcelas. 6 parcelas é refis de rico. Eu não estou pedindo refis para rico, estou pedindo refis para pobre, para aquelas pessoas que realmente precisam quitar o seu débito com a prefeitura. Emerson Pereira sugeriu à Secretaria de Assistência Social que faça o cadastramento de catadores de recicláveis para que eles possam receber cestas básicas. Já Leonardo Chandelli voltou a falar sobre o andamento das obras da Rua Amazonas e disse que a situação está prejudicando quem tem comércio no local. Se começa uma obra, não pode parar, ela tem que terminar. Não é fazer uma obra pensando no prazo extenso, ou seja, começa lá no início do prazo e só vai voltar a mexer na obra quando estiver chegando próximo ao fim. E os lojistas que estão tomando prejuízo. Então, eu
sinceramente, eu aconselho realmente esses lojistas buscarem seus direitos, né? Se possível até denunciar ao Ministério Público. Marcelo Coyenca disse que moradores das proximidades da estação de tratamento de esgoto de Votuporanga estão reclamando do mau cheiro. Já o vereador Silvio Carvalho disse que está sendo cobrado pela cobertura da Arena Plínio Marim e também sobre o concurso público da Prefeitura. Para fechar os trabalhos do semestre no Legislativo, o vereador e também presidente da Casa de Leis, Osmair Ferrari, fez um balanço dos trabalhos dos parlamentares durante os 6 meses. Nesses 6 primeiros meses, os senhores vereadores apresentaram 554 indicações ao Executivo e outros órgãos públicos, 6 moções, 6 projetos de decreto legislativo, 50 projetos de leis, 2 projetos de lei complementar, 64 requerimentos, totalizando 682 proposituras de autoria dos 15 vereadores. A noite também foi de homenagens. Daniel Davi entregou voto de congratulação aos integrantes do grupo Família Duas Rodas. E o vereador Vartão homenageou o São Cosme Futebol Clube. Então tá aí. Além do projeto do Refis, outros 7 projetos de lei foram aprovados. As atividades no Legislativo retornam no dia 16 de julho. Por conta das eleições, as transmissões da sessão só voltam em outubro aqui na TV Unifev. Mas essa sessão de ontem você ainda acompanha na íntegra daqui a pouquinho, logo depois do TV O Jornal. E por 3-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira soltar o ex-ministro José Dirceu. Condenado a 30 anos de prisão e 9 meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato, ele já havia começado a cumprir a pena neste ano. A proposta de libertar José Dirceu partiu do ministro Dias Toffoli e foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O único a votar contra foi Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no STF. Celso de Mello estava ausente na sessão e não participou do julgamento. O processo de Dirceu teve origem na investigação pela Operação Lava Jato de irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras. O Ministério Público apontou 129 atos de corrupção ativa e 31 atos de corrupção passiva entre os anos de 2004 e 2011. E foi lançada hoje pela manhã uma campanha de solidariedade em prol da Santa Casa de Votuporanga. Uma empresa que está construindo 2 torres de apartamentos residenciais vai doar parte da venda dos imóveis para o hospital. A campanha de solidariedade em prol da Santa Casa de Votuporanga é uma iniciativa de uma construtora responsável pelas obras desse residencial que fica próximo ao hospital. A empresa vai doar uma porcentagem da venda de cada unidade para a Santa Casa, o que vai beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente pensou em unir o útil ao agradável. Dentro disso, pensamos numa campanha junto com a Santa Casa, que vai beneficiar toda a região, os mais de 500 mil atendidos pela Santa Casa, além de concretizar esse lindo investimento que a Tarra fez na cidade. A Santa Casa de Votuporanga atende diariamente 2.500 pessoas, 70% pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e por isso necessita de parcerias e doações. Uma parceria que eu tenho certeza que é de sucesso, porque a firma Tarraf é uma firma transparente e o que preza também a diretoria da Santa Casa, transparência. Então, uniu essa parceria para fazer com que a Santa Casa tenha um recurso melhor para custear os pacientes do SUS. E esse dinheiro que vocês vão receber será investido onde? Então, esse dinheiro vai ser investido nas alas F e G. São alas do nosso plano de saúde e alas de convênio. E isso ajuda a nós termos um recurso melhor para custear o nosso SUS. Lembrando que a Santa Casa é o único hospital da cidade que atende SUS, né, e é referência para toda a região. Por hoje é só. Para rever as nossas reportagens, você pode acessar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/tvunifev. A gente se vê amanhã. Até lá!